Bom dia, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, sou professor de filosofia e hoje nós teremos uma aula de introdução à filosofia moderna. Bom, então iremos estudar principalmente o racionalismo, né? A tendência racionalista, né? Uma nova perspectiva filosófica que surge na modernidade. Trataremos também na próxima aula do empirismo, que seria a corrente filosófica rival, né, ao contrário ao racionalismo. Mas antes de falarmos do racionalismo propriamente dito, precisamos antes fazer uma contextualização do período histórico em que surgem essas perspectivas, em que surge o racionalismo. Então, a modernidade, como sabemos, é o período histórico que vem posteriormente à chamada Idade Média. A Idade Moderna teria surgido, teria se iniciado, então, durante o Renascimento, ali no século XV, XVI, e vai se prolongar até fins do século XIX, né, início do século XX, que é quando temos início a Era Contemporânea. Então, o que estava acontecendo durante a modernidade, né? Como era o pensamento, como era a filosofia, né? E o porquê que surgiu o racionalismo na modernidade. Então, lembramos, né, da filosofia medieval, da história medieval, que durante a Idade Média, né, na Europa, havia um forte predomínio da Igreja Católica, né, e a autoridade religiosa ela predominava em todos os aspectos culturais, sociais daquela sociedade. E nós vimos então que a partir do Renascimento a autoridade religiosa começa a ser questionada, começa a ser contestada, né? E esse momento, esse período histórico, ele coincide, né, com o surgimento da ciência moderna, né? É o tempo de Galileu, é o tempo de Isaac Newton, né, um pouco posteriormente no caso, né? É o tempo de Kepler, é o tempo das revoluções, da Revolução Copernicana, Nicolau Copérnico, né? Então, aquela concepção de mundo que era cristalizada, que existia antes, né, que não podia ser questionada, que não podia ser refutada, que era uma concepção de mundo religiosa, uma concepção também muito baseada em alguns escritos de Aristóteles, ela começa a ser questionada, né? E durante esse contexto de surgimento de ciência, de novos conhecimentos, né, a gente, então, a partir do século XVII, a gente começa a ver surgir um movimento que vai unificar a filosofia e a ciência e vai reivindicar um método que se propõe a ser um método seguro para a produção do conhecimento. Esse método seria o método racionalista e ele vai surgir, primeiramente, com o filósofo René Descartes. Então, René Descartes ele viveu no século XVII, né? Portanto, ele viveu ali um século depois, né, das revoluções copernicanas, ali, né, uns 100, 150 anos depois do Renascimento. Ele está muito próximo dali. E o Descartes não era apenas um filósofo, né? Ele era também um matemático. Ele era um geômetra também, né? Ele estava muito ligado às ciências da natureza e às ciências exatas. Então, em sua filosofia, o René Descartes ele se propõe a fundamentar um método que dê veracidade ao conhecimento científico e ao conhecimento filosófico que é desenvolvido, né? Um método seguro, né? Ele não quer mais depender da autoridade religiosa, ele não quer mais depender de conhecimentos da autoridade filosófica, conhecimentos que já são dados e não podem ser questionados, né? Ele quer desenvolver um conhecimento seguro, que seja científico, e que possa produzir, né, novas verdades. Então, o que é o racionalismo, né? E por que o Descartes é importante nessa questão? Descartes ele é considerado por muitos como o pai da filosofia moderna, né? E também o pai do racionalismo, né? Então, o Descartes foi o primeiro filósofo racionalista.
Depois, o movimento racionalista teria outros grandes filósofos importantes, como Leibniz e também Spinoza. Mas Descartes, ele foi o primeiro, ele foi, né, então, o principal representante aí do surgimento do racionalismo. E o racionalismo, ele tem como o seu princípio, né, ele defende a tese de que a razão é extremamente importante na produção do conhecimento e que ela é, na verdade, né, o fator fundamental e essencial para a construção do conhecimento. A razão, o pensamento. Então, o Descartes, ele desconfia muito dos sentidos. Né? Ele desconfia muito dos sentidos porque ele diz que os sentidos, eles podem nos enganar. Assim como a visão, né? Os sentidos, a sensibilidade, os sentidos são, né, a visão, o olfato, o tato, né, o paladar, eles podem nos confundir. Eles não necessariamente nos conduzem a conhecimentos verdadeiros. Né? Então, o Descartes ele coloca em dúvida os sentidos e ele afirma que somente a razão, o pensamento, pode nos conduzir a um conhecimento verdadeiro. Então, para ele chegar a essa conclusão, ele vai propor um método. Né? Um método que é fundamentado em 4 etapas. É um método que, segundo Descartes, seria um método rigoroso e um método seguro para produzir e desenvolver os conhecimentos. Esse método cartesiano, né, ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa da evidência, na qual o Descartes ele propõe a dúvida metódica. Ele duvida de tudo. Duvida dos sentidos, ele duvida da autoridade, ele duvida do senso comum, ele duvida de tudo. Né? Mas, né, logo depois de explicar esses 4 métodos, nós perceberemos que há uma coisa que Descartes não poderá duvidar. Mas calma, já chegamos lá. Então, o seu método é dividido em 4 etapas. A evidência, que são duvidar de tudo e não tomar como verdade nada que não seja absolutamente verdadeiro, que não tenha uma clareza absoluta, né? Que não seja claramente uma certeza. A segunda etapa de seu método seria a divisão de um problema em problemas menores para resolvê-los por vez. Porque dividindo os problemas seria mais fácil, você facilitaria a resolução desses problemas. A terceira etapa de seu método seria a ordem. Os problemas mais simples, eles deveriam ser resolvidos primeiro, para assim os problemas mais complexos ficarem mais fáceis de serem resolvidos. Você vai resolvendo por partes, então você resolve primeiro os problemas mais simples e depois os problemas mais complexos. E a quarta etapa de seu método é a enumeração. Seria, né, a parte em que você deve fazer uma completa revisão de tudo que você fez para verificar que não encontre nenhum erro, né? Uma revisão geral. Então, o Descartes ele fundamenta o seu conhecimento seguro, a partir da razão, e ele deve ser proposto, deve ser feito a partir deste método de 4 etapas. Né? Lembramos que a primeira etapa era a evidência, né? Só podemos considerar como verdadeiro aquilo que seja absolutamente certo e verdadeiro. E isso, né, Descartes ele encontra uma informação absolutamente verdadeira, um fato absolutamente verdadeiro, que não pode ser questionado. Quando Descartes duvida de tudo, ele percebe que há algo que ele não pode duvidar. Ele não pode duvidar do fato de que ele está duvidando, né? Do fato de que ele está pensando. E se ele está pensando, é porque ele existe. Essa é a famosa frase de Descartes. Penso, logo existo. Então, esse é o cogito cartesiano. É a primeira prova, a primeira verdade da filosofia cartesiana. A partir dessa verdade, Descartes irá fundamentar toda a sua filosofia. Pessoal, a aula se encerra por aqui. Na próxima aula, nós veremos como lidam com o conhecimento os empiristas. Então, até mais, pessoal!